Nós vamos aprendendo o quê, Iraci? Que não importa. Que não importa. Não importa. O que não importa, mestra? Não importa. Como que uma pessoa, quando está depressiva, ela sente? Não importa o quê? Nada importa. Tudo não importa. É uma generalização a partir da identidade. Não importa. Nós vivemos um tempo moderno tão contrário à frequência de saúde, que não tem como a gente não repensar a forma com que a nossa vida vem sendo estruturada. Talvez ela não esteja assistindo aqui, talvez sim, talvez não. Antigamente, quando era um filho que não estava na certidão de nascimento, falava assim que era um filho torto, né? Alguma coisa assim. Pronto, então eu já falei para vocês que eu tenho 7 filhos na minha certidão de nascimento, né? Comigo na certidão de nascimento, sou mãe de 7 filhos, mas tenho alguns outros por aí. E uma delas é a Maria Beatriz. E logo vai nascer a filhinha dela, a primeira filhinha dela, então talvez a minha primeira netinha, assim, que nasce oficialmente durante um relacionamento que começou antes dela ser mãe, não é? Vai nascer agora, né, nas próximas semanas de abril. E nós estávamos conversando ontem, e ela estava super preocupada. Ela falou assim, mamãe, será que eu compro uma mamadeira? Eu estava pensando, seria importante que ela pegasse a mamadeira, que a Maria Alice pegasse a mamadeira, aceitasse a mamadeira. Aí eu falei, como assim, filha? Você não pretende amamentá-la? Está tendo algum problema com você? Ela mora em Imperatriz. Aí ela falou, não, mamãe, está tudo bem, eu realmente gostaria de amamentá-la, mas é que é uma licença de 4 meses, e daqui 4 meses eu vou precisar voltar ao trabalho. Então, e eu sei que demora um pouco para ela pegar a mamadeira, então eu posso deixar o meu leite guardado, e daí, quem for cuidar da Maria Alice, dá a mamadeira para ela, né, com o meu leite. Aí eu fiquei pensando e lembrando de outros aprendizados, né, que os meus alunos aqui já sabem muito bem do que eu estou falando. Há aproximadamente muitos anos, mais de 20 anos, eu estava lendo uma revista, que eu imagino que ainda deve ter essa revista, que chama Revista Veja, naquele tempo. Eu acho que deve ter ainda, né? Esses dias eu estava vendo que tem Isto É, deve ter Veja ainda. Era uma revista famosa aqui no Brasil, enfim, tal. E aí, nessa revista estava mostrando, por pesquisas, estatísticas e tudo mais, que já era possível naquela época, crianças, Marcela, a partir de 3 anos de idade, terem depressão. Não é impressionante isso, Josielma? Imagina, depressão com 3 anos de idade. Com 3 anos de idade, na minha época, nós estávamos tão felizes, em casa, correndo ao redor da barra da saia da mãe, brincando no quintal. Eu fiquei assustadíssima. Criança a partir de 3 anos de idade pode realmente ter depressão, e daí eles discorriam sobre tudo aquilo. E eu fiquei pensando, dali um tempo, dali não muito tempo, veio uma mestra da Tchecoslováquia para dar um curso para a gente, da República Tcheca, e aí ela contava para a gente uma percepção, que ela disse que é assim, quando nós estamos dentro do ventre da nossa mãe, é como quando nós estamos numa casa que a gente ama de paixão. Imagine uma casa que você ama de paixão, a sua casa. Que finalmente você reencontrou a sua casa. Você está na sua casa, a casa que você ama de paixão. Você quer ir embora dela? Não. Você quer sair dela? Não. Não quer. Quer outra casa? Não, não quer. Então, quando nós estamos esperando um filho, a última coisa que a gente deveria pensar era num quarto separado do bebê. Nem berço. Nem berço. Sabiam disso? Por quê? Porque quando nós estamos
junto no corpo da nossa mãe, ou nosso filho junto no nosso corpo, nós somos uma única percepção. Toda ideia de fazer um berço, fazer um quarto, o quartinho do bebê separado do quarto da mãe, isso e aquilo, tudo isso cria no bebê uma coisa que chama, Elirian, ansiedade de separação. Vocês já viram que tem gente que sofre disso? Transtorno de ansiedade de separação. Vocês já sabem que tem gente que sofre disso? É uma coisa muito comum para as crianças quando elas entram na idade escolar, ou às vezes mesmo pessoas quando vão para outros países para fazer um pós-doutorado, alguma disciplina, eles entram nessa sensação de quase vou morrer se eu ficar longe da minha família, ou longe do meu cônjuge, ou longe do meu bairro, ou longe da minha escola, ou longe da minha mãe, ou longe do meu pai. Esse sentimento de separação, ele faz mal para a gente, porque a separação é uma ilusão criada pela nossa mente. Olha que coisa incrível, meus amores. Não existe separação. Não existe vocês lá e eu aqui, ou eu aqui e vocês aí. Não existe isso, isso é uma ilusão do mecanicismo. Porque quanticamente nós somos uma unidade. Quanticamente nós estamos todos ligados e todos juntos. Olha que coisa mais linda. Então, quando o nosso bebezinho nasce, né, Vanessa? Sabe o que a gente precisa? Mãe canguru. Ficou 9 meses na nossa barriga. Depois, o que precisa? Precisa de colo, alojamento conjunto, pele com pele. Ai, que delícia! Sou amado e bem-vindo. É isso que Edward Bach diz. Nós, pais, vocês, pais, são os guardiões da saúde, da felicidade, do bom desenvolvimento desse organismo que está acolhendo uma memória epigenética incrível de centenas de milhares de anos. E às vezes eles vêm numa versão muito melhor que nós, muito mais sábios que nós, são corpos jovens com memórias, pelo menos com 1 ou 2 gerações mais que nós, os nossos netos, pelo menos 2 gerações mais que nós, ou os nossos filhos, pelo menos mais uma que nós, é sempre a nossa versão melhorada. Então, quem que nós somos enquanto pais? Nós somos guardiões para que os nossos filhos possam expressar a natureza divina deles ao longo da sua vida.